Pronto, agora nossa conversa está sendo gravada. Só para falar para a Ana e para o Bruno, a gente tem conversado e começado com uma apresentação rápida, né? Por isso que o Murilo pediu, né, uma Frase de introdução. uma fase de introdução, né, como se fosse uma fala de efeito, né, alguma coisa do tipo, sobre essa temática, né, de estar fora, de, sei lá, aí você fala qualquer coisa, né, eu só queria uma tapioca, né, eu só queria tal coisa. Só queria uma rede, meu irmão. Só queria uma rede, né? Ou saudade da Lagoinha, né, Aninha? Ave Maria. O Valdemir tá expondo mais que o necessário aí. Então, vamos lá, vou começar. Fala, cambada! Aqui é Murilo Corpes e no atual momento eu só quero estudar em casa mesmo. Olá, pessoal. Aqui é a Ana e já estou farta de videoaulas. Bonjour, bonsoir à tous. Aqui é o Bruno, diretamente da França, e existem franceses simpáticos. Bom saber. Que algum dia quero ir pra Bruno, lá. eu não acredito nisso. Olá, pessoal, que saudade de vocês. E saudade da vida normal. E o nome dele ele esqueceu de falar. Vixe, foi mal. Olá, pessoal, aqui é Valdemir Queiroz e tô morrendo de saudade da vida normal. Muito bem, galera. Hoje a gente vai bater um papo sobre estudar fora do país. Depois de você passar uma vida toda no Brasil, sabendo falar português e até suas variações regionais, você não se perde mais quando sai de casa, você já conhece todo o ambiente onde mora, então chega um momento que você resolve tomar a decisão de sair do país, iniciar um novo desafio nos estudos. Então no programa de hoje a gente vai ver o que é que levou esses nossos convidados a passarem por isso, os desafios que eles enfrentaram e se no final valeu a pena. Para iniciar aqui a nossa conversa, eu queria que vocês comentassem sobre o que levou a sair do país e estudar fora. Quais os fatores que levaram a isso? Como surgiu a oportunidade de vocês irem? O que me levou a estudar fora, principalmente vir para cá, para Portugal, foi o fato de estar atrás de novas experiências e também estar mais aberta a oportunidades, já que estando na Europa, a fácil conexão com outras pessoas de outros países, entender melhor como é que funciona a metodologia de ensino daqui. Eu acho que outro principal ponto que me fez mesmo vir para cá, para Portugal, foi também a língua, né, que já ajudava bastante pelo fato de ser português, de ter escolhido o país Portugal, e também pelo fato da universidade ser muito aberta para estudantes brasileiros e também dá muitas possibilidades de bolsa, de moradia e muito mais. O que é que você almejava alcançar em estudar fora? Acho que a principal meta, né, é ter um diploma, ter um diploma a nível internacional, tipo um diploma de uma universidade da Europa, que é muito conceituada principalmente no mestrado de engenharia informática. Eu acho que essa foi a principal meta, focando mais na carreira e também nas experiências, né, nas experiências que a gente adquire estando em outro país. O Bruno tá falando que a Ana tá com sotaque de Portugal. Tá com um Szinho puxado. Tu é de onde, Ana? É de Ceará mesmo? Sim, eu sou de Fortaleza. Gente, isso é uma coisa que todo mundo que me conhece, tipo, do Brasil, né, o pessoal brasileiro fala. Isso foi simplesmente pelo fato de eu ter muito contato com pessoas portuguesas, tá, tipo, direto com pessoas portuguesas, e não tinha tanto contato com pessoas brasileiras, tipo, fala brasileira. Então, querendo ou não, isso me levou a adquirir algumas coisas, principalmente também por conta do trabalho. Mas tu ainda fala cearense, né? Diariamente ou não? Às vezes eu ativo o modo cearense quando eu tô falando com a Roberta, por exemplo. Então, mas de vez em quando sai de vez em quando uma frase bem portuguesa, tipo bué da fish. Tipo o quê? Bué da fish. Nossa, tô perdido mesmo aí nessa frase, não conheço. É tipo como eles falam muito bom, entendeu? Então a gente fala bué da fish. Eu tenho um professor que foi pra Portugal e ele disse que a expressão aí, fazer um bico, é diferente daqui do Brasil. Ele passou vergonha por causa disso. Com certeza. Posso contar
num podcast a vergonha que eu passei em relação a isso. Ok, a gente vai ainda entrar nesse tópico. Então segura aí essa história que mais tarde você vai ter que contar. Ok. Sou português de alma e coração. E você, Bruno? Como surgiu a oportunidade e o que você almejava alcançar em estudar fora? Na verdade, essa é a minha segunda oportunidade, a minha segunda passagem como estudante fora do país, né? E eu morei 6 meses no Canadá durante meu mestrado e agora estou no meu segundo ano de França no doutorado, né? Eu refleti sobre isso e eu imagino que isso mude de pessoa para pessoa, né? Na minha primeira saída, vamos dizer assim, na verdade, eu não estava me planejando para fazer uma parte do mestrado fora do país. Eu estava focado no mestrado e apareceu essa oportunidade meio que do nada. Um professor do Canadá foi ao laboratório de pesquisa que a gente trabalhava, que eu estudava, na UFC, e falou sobre essa oportunidade, que era uma bolsa nova, um programa novo do Canadá, que eles estavam incentivando esse intercâmbio. E eu acabei tentando. O meu inglês era horrível. Inclusive, a minha orientadora na época que eu estava falando era loucura, porque eu não falava inglês direito. Eu tive inglês de cursinho de inglês, né? Que você aprende ali o básico para ler. O listening é triste e para pronunciar, Deus o livre. Mas, enfim. Eu falei, poxa, os jogadores de futebol, em geral, os caras não têm nem o ensino médio. Vão para esses países e aprendem o idioma? Eu também posso. Se eu for aceito, eu vou tentar. E assim foi a minha primeira passagem. Assim, apareceu a oportunidade e eu tentei e deu certo. Para esse segundo momento, agora na França, já era um cenário bem diferente. Eu sou professor da UFC, como vocês sabem. O doutorado é um caminho natural dessa carreira. E por conta das minhas experiências durante o mestrado, eu já tinha decidido fazer o doutorado de preferência fora do país. Porque é difícil em todo local o doutorado, mas eu não queria fazer no UFC, porque seriam os mesmos professores, as mesmas disciplinas, eu queria mudar um pouco, mas eu sou muito apegado à família, então eu decidi que se fosse para ir para algum outro lugar, que fosse logo para longe. E aí, com um bônus também, pensando no bônus de, ao morar fora do país, aprender um novo idioma, conviver com outras culturas, que seria o bônus. Eu falava brincando assim, eu vou sofrer no doutorado, mas vou sofrer com glamour. Vou sofrer em Paris, vou sofrer em Bruxelas, vou sofrer Boa. Não sei aonde. Então, foi mais ou menos essa a ideia. Eu já vinha na fila do doutorado olhando para uma oportunidade fora, mas essa que apareceu aqui na França também foi algo meio repentino, um e-mail que eu achei numa lista e acabou que deu certo. Então, nesse segundo ponto foi mais buscando outra experiência de vida com outras culturas, isso que me motivou a fazer o doutorado fora. Não foi nem a parte do estudo em si. Bem, eu não sei nem se eu posso falar isso, né? Assim, porque é um passado negro da minha vida, né? Essa passagem pelos Estados Unidos. Mas um pouco diferente aí da situação da Ana e do Bruno, né? Que já eram maduros, né? Quando tiveram essa oportunidade, escolheram. Desculpa estar atrapalhando a programação de vocês, mas é porque eu só vim avisar que esse estranhamento no áudio do Valdemir, infelizmente, ainda vai acontecer em alguns momentos. A gente não faz ideia do que aconteceu para isso ter rolado. Parece que ele está sendo abduzido, mas o Valdemir está bem. E durante o programa isso vai acontecer em alguns momentos, mas ainda dá para entender o que ele falou. Sendo assim, bom podcast para vocês. Eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos ainda na época de high school, né? Eu terminei o ensino médio nos Estados Unidos por conta que, na época, surgiu uma oportunidade, meus pais puderam pagar um intercâmbio, meu pai estava numa posição confortável, privilegiada, né? Trabalhava na KS e aí pôde me proporcionar essa oportunidade fora. Eu acabei morando no estado de Nova York, com famílias americanas, né? Acabei morando com 2 famílias e foi uma experiência transformadora na minha vida, por conta exatamente da vida que você meio que dá um reset, né? Começa a vida de novo em termos de amizade,
tudo isso que o Murilo colocou aí, né? A gente já tão familiar, tão por dentro dos nossos arredores, na nossa zona de conforto, até que um dia a gente encara essa aventura de morar fora e mexe muito, né, com a gente, a coisa de estar num lugar novo, com pessoas novas, a gente não sabe exatamente como se comportar, tem a questão da língua. Para mim, eu já falava inglês, mas considero que eu aprendi, deslanchei mesmo, foi lá por conta da prática. E foi muito transformador para mim também, porque eu acabei me tornando professor de inglês, e foi sendo professor de inglês que eu me formei depois na psicologia, que acabei escolhendo ser professor mesmo como ofício, como vocação escolhida. Então foi uma oportunidade um pouco diferente do Bruno e da Ana, mas foi uma oportunidade maravilhosa. Inclusive, no começo desse ano, em janeiro, 21 anos depois de que eu morei nos Estados Unidos, eu morei nos Estados Unidos entre 97 e 98, né, já para acusar aí a idade, né? Caramba, isso aqui só tinha uns 25 anos. Obrigado, Murilo. Esse meu bolsista é excelente, viu? É isso aí, rapaz. Vai ganhar um aumento. Ora, tamo junto, Valdemir. E o cordão dos puxa-saco cada vez aumenta mais. Então, aí no começo do ano, a minha família americana, né, com quem eu morei lá, 6 pessoas, né, no caso a minha irmã americana, minha mãe, e aí o esposo da minha irmã americana e as filhas delas vieram para cá, para o Brasil, passaram quase 20 dias, levei eles para as praias e etc. E foi uma oportunidade de mostrar para eles um pouco do Brasil, que eu já vinha tentando fazer com que eles viessem para cá há um bom tempo. Tinha revisitado eles uns 2 anos atrás, e esse laço que se construiu no passado permanece bem vivo, bem forte. São pessoas que eu agradeço muito ter conhecido nessa experiência fora, além de outras pessoas e outras experiências que foram muito boas. Todo mundo contou aí uma história, mas eu realmente não tenho nada a falar. O máximo que eu saí de casa foi de Fortaleza para Quixadá para poder estudar. É um começo. De fato, é o começo. Já muda algumas coisas de toda forma. Só em você sair de casa, são outra cidade, outra rotina. Já é um começo. Obviamente, ainda estando dentro do mesmo país, o mesmo idioma e etc. Não é a mesma coisa, mas é um começo. Quem sabe aí, após terminar a faculdade, ou mesmo durante, parece uma oportunidade. Quixadá é um portal, né? Exatamente. Quixadá, um polo exportador. Quixadá é um portal intergaláctico, né? Então, De Quixadá pro mundo. de Quixadá você vai para qualquer lugar. Muito bem, gente. Queria saber de vocês quais foram as principais dificuldades no momento de sair do país. Tipo assim, acredito que se despedir da família seja uma das primeiras dificuldades, mas também, né, tem outros perrengues aí, como a situação financeira, de você ter que conseguir dinheiro para poder viajar e também uma maneira de se sustentar por lá. Como é que vocês lidaram com essas dificuldades no momento de sair do país? Quando eu saí da universidade, quando eu concluí rede de computadores na UFC Quixadá, eu tive uma oportunidade que foi ingressar logo no mercado de trabalho. E eu ingressei no mercado de trabalho e tive a experiência de 3 meses. E foi lá que eu tive a sensação de que, olha, eu preciso fazer um mestrado porque eu quero seguir a carreira acadêmica. Então fui atrás de um mestrado, ok, encontrei aqui em Portugal. E depois veio o desafio, né? Quando eu fui aprovada, veio o desafio de conseguir o dinheiro. Então eu peguei todo o dinheiro que eu tinha ganhado nesses 3 meses trabalhando na empresa, em Fortaleza, guardei, só que não era o suficiente, porque aqui é em euro. Então já vem outro desafio, não é?
Então, falei com uma amiga minha que ela faz trufas e pedi pra ela fazer tipo cerca de 200. Então, pegava essas 200 trufas e ia vender na praia de Iracema. Então, vendi minhas trufas na praia, fiz rifas, as rifas, né, que sempre ajudam na UFC Quixadá. Então, fiz rifas na UFC Quixadá. Muitas pessoas viram que eu tava tentando vir estudar fora e tal, e deram mesmo patrocínio de todo o coração. Acabei ganhando minha passagem também de vinda por uma pessoa conhecida da minha família que ficou sabendo, vim estudar, me deu a vinda pra Portugal. Tá cortando um pouco, mas... Também ficou cortando um pouco. Ficou cortando, assim, eu peguei o pedaço. Outra dica também. Sumiu! Nossa, agora a tua voz tá travando demais. Ela caiu, pra falar a verdade. Pode passar pro Bruno. Ok, então. Então, Bruno, conta aí, depois a gente volta pra Ana. A ligação dela acabou caindo. Conta aí pra nós as suas dificuldades no momento de sair do país. Na verdade, o que aconteceu comigo foi bem diferente do que aconteceu com a Ana, né? Quando eu saí a primeira vez, eu era aluno de mestrado, então eu tinha a minha bolsa do Brasil, não era muita coisa, mas eu tinha minha bolsa todo mês. Eu também tinha uma poupança por conta dessa bolsa e dos meus estágios anteriores. Eu vendi meu carro na época, na verdade que era meu único bem para comprar as passagens, mas o programa que me levou para o Canadá me garantia $10 mil para os 6 meses. Então a questão dos gastos foram mais da passagem nesse caso, que era caro, ainda é, e então não foi tão complicado, assim, afinal só tive que vender o carro, e aí a parte sentimental, né, de se despedir. Isso foi em 2010, ficar longe da família, primeira vez fora do país, mas eu confesso que não foi tão complicado, porque na minha cabeça eu sabia que era algo 6 meses passa muito rápido, né, e não teve tanta essa dificuldade financeira. O problema foi quando eu voltei, que aí a bolsa de mestrado acabou, tava les louco, sem bolsa, tendo que terminar o mestrado, e aí foi mais complicado na volta. Mas para ir foi tranquilo. E agora nessa segunda experiência foi ainda mais tranquilo, porque eu estou afastado da universidade, porém continuo recebendo o meu salário, e eu também consegui uma bolsa aqui na França. Então, na verdade, o meu salário do Brasil praticamente eu não gasto, e eu uso somente a bolsa daqui, que paga aproximadamente um salário mínimo, que dá para viver super bem para uma pessoa estudando, é um ótimo salário aqui. Então não teve dificuldades dessa parte financeira, e a diferença nas duas, a questão de visto também foi relativamente tranquilo. Tem burocracia, mas nada muito complicado em ambas as situações. Para o Canadá você fazia de Fortaleza mesmo, não sei se ainda faz, com despachante, e para a França você tem que ir até Brasília, que é um gasto a mais que você tem, mas é tranquilo também, é um processo simples. Eu ainda tô aqui na cabeça tu ter dito que teve nada demais, só teve que se livrar do carro. Como assim? Não, mas é simples, que eu digo assim, é um bem que você tem, você coloca para vender e espera, né? Assim, é diferente. O que eu quero dizer é que, por exemplo, eu tinha o valor, mesmo que estava transformado em um carro, mas eu tinha o valor, eu sabia que podia contar com esse valor, que mais cedo ou mais tarde eu ia vender o carro. Por exemplo, no caso da Ana, o perrengue foi muito maior, ela teve que pedir para a amiga fazer trufa e vender, enfim, eu imagino que até ela conseguiu essa quantia, foi muito difícil, e ela deve ter se preocupado muito com isso. No meu caso, assim que eu soube que eu já coloquei o carro para vender, e mesmo se eu não pegasse um valor bom, eu tinha como entregar numa loja de usados, eu ia pegar menos dinheiro, mas ia pegar alguma grana, então por isso que eu falo que foi tranquilo, assim. Eu devo estar querendo muito um carro para pensar assim. De fato, se parar para pensar a situação da Ana, realmente não foi nada. Foi guerreira, mas, né, batalhou pra ir. Como muitos fazem, né, planejam. E que bom que tanto ela quanto o Bruno conseguiram aprovar. E realmente a questão do câmbio não ajuda nada. Não ajuda em nada. É realmente muito complicado você sair do país, seja para os Estados Unidos, seja para a Europa, sem ter uma fonte de renda garantida ao chegar, porque a nossa moeda, de modo geral, não vale muito. Então, é sempre complicado. Ok, Valdemir, enquanto a Ana ainda não volta, a ligação dela está com problema, conte-nos aí sobre suas dificuldades em sair do país.
Você passou por algum perrengue? O que aconteceu? As dificuldades eram mais no sentido da tensão, da insegurança, bem diferente da situação relatada pelo Bruno, né, em relação ao câmbio. Na época eu era um estudante de ensino médio, né, então eu fui custeado, né, pelos meus pais, não trabalhava, e na época bem saudosa, a época do dólar a R$ 1, né? Então foi exatamente nesse período, favoreceu bastante essa oportunidade. Caso o câmbio fosse diferente, como por exemplo nos dias de hoje, seria impossível. Então, Tempos que não voltam mais. isso, tempos que não voltam mais. Então, as minhas dificuldades, elas foram mais no sentido de encontrar uma família. O meu processo ele foi um pouco atrasado, então eu só fiquei sabendo as famílias que eu moraria uma semana antes de viajar. Só tive um contato telefônico com eles. Na época era o e-mail, ainda era uma coisa muito assim, não era tão usado, né? Era os primórdios da internet. Então eu cheguei no aeroporto da minha cidade sem saber quem ia me receber, porque até o fax que eu recebi com a foto das pessoas veio todo preto, né? Aquela xerox mal feita, né? O fax, caraca. A época do fax, né? Então eu cheguei no aeroporto assim, né? Quem está aqui para me receber? Tem alguém aí? Tem alguém que quer me levar para casa para eu morar? Aí é claro que aí eu vi as pessoas, algumas pessoas acenando para mim, e aí assim eu fui de encontro a elas, e ali começou a minha aventura e a batalha, né, em relação à língua, porque por mais que eu soubesse a língua, levou um certo tempo para que eu me habituasse a escutar, a compreender. Então, você ainda passa um certo período em que você não mais balança a cabeça, né? Fica sem graça de pedir para as pessoas repetirem. Então, acaba que você vive um pouco dessa situação de dificuldade com a língua e adaptação. Mas para viajar mesmo, antecipadamente, a minha maior dificuldade foi essa da atenção. Eu era um adolescente, cheio de amigos aqui, gostava de sair, saía com os meus amigos todo final de semana para beber. Acho que foi um dos motivos que meus pais escolheram me mandar. Assim, ele vai morar lá no interior, do estado de Nova York, não vai ter nada para ele fazer. Aí, para quebrar aí o círculo de amizades e de hábitos que eu tinha na época. Qual cerveja é melhor, Valdemir? A do Brasil ou a dos Estados Unidos? Eu gostei mais das canadenses, na verdade, do que das americanas. Lá a gente cheguei a provar, né, de algumas cervejas, mas melhores mesmo, eu acho que, pelo menos assim, para a época, né, eram as canadenses. E aí essas foram as maiores dificuldades. De não saber o que me esperava e do que, de fato, a preparação. Eu fiquei um pouco tenso por conta disso, de não saber com quem eu moraria e as barreiras que a língua me impôs por conta da falta de prática, como inglês. Beba com moderação. A dificuldade, assim, de achar uma moradia, vocês acham que ela é maior do que a da língua? Porque às vezes eu fico me perguntando por isso. Porque, tipo assim, você não conhece ninguém que mora em outro país. Como é que você faz pra achar...
tudo depende da situação que você está indo. Por exemplo, se você já vai com o emprego certo, vai existir a barreira do idioma sempre, se você não domina o outro idioma, mas tem a questão burocrática, né? Então, por exemplo, em alguns países, se você não tiver um dinheiro, um emprego certo, talvez você não consiga alugar uma casa. Se você vai como estudante, às vezes a própria universidade fornece uma vaga na residência universitária. E eu conheço pessoas, quando eu fui pro Canadá, não faltava era cearense nessa cidade que era bem pequenininha, mas um professor meu tinha passado um tempo lá e conhecia a comunidade brasileira, então eu consegui entrar em contato com a menina de João Pessoa e eu fiquei na casa dela. Mas eu conheço pessoas que vieram para a Europa e que pegaram primeiro um Airbnb para ter onde ficar, e quando chegaram no local foram atrás de descobrir como é que alugava formalmente, né? Porque essas pessoas vieram para passar mais tempo. Então varia muito da situação que você vai ou não. Você indo com emprego é sempre mais fácil, sem um comprovante de renda vai ter canto que vai ser complicado, talvez você tenha que pegar um Airbnb, mas acho que hoje tem mais formas também de encontrar pessoas dispostas a compartilhar uma moradia e etc. Fica bem mais fácil do que nesses tempos mais remotos aí do fax. Sim. O do fax aí do Valdemir foi ótimo. E porque no caso do Valdemir, normalmente essas empresas que fazem o programa de intercâmbio, eles já têm esse esquema montado de apresentar famílias e etc. A questão é que houve algum imprevisto e aí foi atrasado, mas normalmente eles já trabalham com isso, né? Chegou a escutar alguma vaia cearense lá no Canadá? O grupo tinha uns 9 cearenses, a gente andava tudo junto. Vaia não faltou, não. 9 é mais do que o suficiente. Só um já é o suficiente para fazer uma vaia de respeito, imagine 9. Ei, Murilo, só para te responder aquela questão assim, né, da moradia. No meu caso, né, o intercâmbio, quem escolhe a gente é a família, né? Então a família escolhe o estudante. E aí, como a gente, no caso, meus pais deram entrada no processo um pouco tardiamente, aí tudo se atrasou. Então, de fato, eu só fui ter contato com a família na semana em que eu viajei. E aí, morei com essa família primeiramente, e aí passei uma ação, né, lá que eu acabei tendo que mudar de família, né, teve um atrito com a família, infelizmente. Depois ficou tudo bem, né? Mas eu acabei tendo que mudar de casa, de família. E aí encontrei essa segunda família com quem eu me dei melhor ainda, e até hoje a gente tem esses laços. Mas aí permaneci morando na mesma cidade, estudando na mesma escola. Alô? Oi, Ana. Vocês estão conseguindo me ouvindo agora bem? Sim, agora tá bem melhor. Agora tá bem melhor. Sim, vou continuar, vou encerrar, né, o que eu tava falando. Pronto, da dificuldade. E nisso tudo, findando, fiz rifas, não é? Fiz bingos, vendi trufas na praia. E depois que consegui todo esse dinheiro, eu peguei e tipo, fiz o câmbio, né? Transformei em euro e vi que só dava para me sobreviver 2 meses aqui em Portugal, com esse dinheiro todo. Ou seja, o resto dos outros meses, dos anos, enfim, eu ia ter que mesmo me virar nos 30. Como eu falei, né, da situação, como é diferente. Por exemplo, a Ana teve essa preocupação para conseguir a grana para ir e já teve que se preocupar em como é que ia se manter, porque ela viu que no começo só ia durar 1-2 meses. Então, o que é vender um carro diante de uma situação dessa, de você tentar conseguir uma grana para ver se vai, e quando consegue, depois de muito esforço, perceber que vai faltar rapidamente. Tem que já procurar outra alternativa. Exatamente. Pois é, gente. Acho que eu tô com muito desejo de ter um carro, por isso que me doeu tanto. Mas todos aí são guerreiros. Ok, gente, dando aqui continuidade ao nosso papo, eu queria saber como foi para vocês estabelecerem em um país com uma cultura diferente. O Valdemir até falou um pouco aí como foi se adaptar a um novo idioma e a questão dos costumes.
Tipo assim, vocês conviveram, né, com pessoas que tinham um determinado costume aqui no Brasil, então foram para outro país que os costumes eram totalmente diferentes. O Bruno até brincou aí na introdução dele, que ele falou que sim, existe francês educado, né? Porque as pessoas têm aquele estereótipo de francês ser uma pessoa arrogante. Mas como é essa questão de conviver com um país com uma cultura diferente? Gente, assim, a princípio foi bem complicado, porque o meu primeiro dia de aula, o meu professor, que falava português, claro, o português de Portugal é bem diferente do Brasil, obviamente, mas ele era gago, e era um professor de matemática. Que beleza! Gente, o professor de matemática era gago e eu só conseguia entender a primeira e a última palavra que ele falava em uma frase. Nisso aí, eu já fiquei desesperada. Já achei que não ia... Pá e o que mais? Era pá e o que mais, é só isso. Exato, a maioria das palavras que ele falava era epá, epá. É tipo a transmissão dela quando tava aqui com a internet ruim. Enfim... Então, acho que essa foi a primeira dificuldade, né? A língua. Por mais que seja uma língua que a gente já tá familiarizado, que é o português, os dialetos, as expressões, o jeito que eles se comunicam é muito diferente da gente, muito diferente. A gente é mais espontâneo quando a gente tá conversando, não é? Eles não, eles são curtos e grossos. E assim, a princípio, eu via isso como um pouco de grosseria. Achava que eles estavam sendo um pouco grosseiros, mas não. É a maneira como eles conversam, como eles se relacionam. E assim, a outra coisa também foi quando eu fui falar do bico, né? Das palavras que eu não conhecia. Bico no Brasil é fazer um trabalho aqui e outro acolá. E quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fui atrás era de um bico. Porque eu tinha trago dinheiro só pra ficar 2 meses. Ou seja, depois daqueles 2 meses o meu dinheiro ia acabar. Então tinha aqui atrás de um trabalho assim em qualquer lugar. Pronto, então eu cheguei perto de uma senhora e perguntei pra ela: olha, a senhora sabe aqui um lugar onde que eu posso estar fazendo um bico? Gente, a senhora arregalou os olhos, ficou com a cara vermelha. E eu achei que ela tava assim muito, né, eufórica. Eu não sei nem se eu quero saber o que é um bico. Você quer explicar, Ana, para as pessoas o que é? Exato, vou explicar agora. Então, ela me explicou. Olha, eu sei que tu acabaste de chegar aqui em Portugal. Que eles falam assim. Mas bico aqui é fazer sexo oral. Que beleza! Ainda bem que ela não perguntou pra algum homem tarado, viu? Exato. Eu fiquei super envergonhada e tal, mas a senhora já estava habituada, né, a que as pessoas, confundissem e tal. Aí depois, continuei na saga atrás de um trabalho. Entreguei meu currículo em todos os restaurantes, em todos os lugares, porque eu queria trabalhar, não importasse qual fosse o lugar. Tipo, eu queria trabalhar em alguma coisa. E aí consegui um trabalho em um restaurante. E trabalhei na cozinha desse restaurante enquanto estudava ao mesmo tempo. Aí, nesse momento, já veio outra cena, né? Outra barreira cultural, porque eu tinha que entender os pedidos que as pessoas falavam. E eu não conseguia entender, gente. Não conseguia entender o que eles pediam. Sério, por mais que fosse português, não parecia português. Parecia árabe, outra língua. Era estranho. Eu tô ligado. Muito novo. E depois eu tive que adaptar muito o meu ouvido, sabe? A ouvir aqueles velhos, É a mesma sensação que eu tenho quando eu vou a Portugal e leio o cardápio. Eu entendo todas as palavras e não faço a mínima ideia do que é que vem no prato. Exato. Bitoque, porco a valenciana, não sei o quê. E eu não entendia nada daquilo. E eles falavam assim, meio que babuceando, não queriam muito abrir a boca. Parece que eles tinham dificuldade de abrir a boca, principalmente os mais velhos. Então foi bem difícil essa parte de conseguir ouvir e entender o português de Portugal. Mas passados de 1 mês ou semanas, eu já fui me adaptando e tudo já foi ficando mais fácil. Ana, acho até importante contextualizar que tu moras numa cidadezinha pequena, né? Imagino que não tenha tanto fluxo de turistas e etc. Então é mais a galera portuguesa mesmo, e talvez até o pessoal mais raiz, né? Exato. Eu vou falar aqui um pouco de como é que é essa cidade. Essa cidade é a segunda mais alta de Portugal, é a Covilhã, é a Serra da Estrela. E agora ela está sendo muito conhecida por receber muitos brasileiros. Então o povo, querendo ou não, dessa terrinha, eles estão
se adaptando às pessoas que estão chegando. Então isso essa visão já vem mudando, sabe? Já tá mudando muito. Mas assim, quando eu cheguei, realmente eles falam de uma maneira diferente, porque eles têm um dialeto próprio da região deles, que é aqui a Covilhã, que é uma cidade muito pequenina de Portugal. E isso, querendo ou não, acaba dificultando a nossa comunicação, né? A comunicação minha para com eles. Então, era isso que eu ia perguntar pra tu, se, tipo assim, pelo fato da cidade onde tu foi, ela ter um índice baixo de turismo, se isso influenciava negativamente na relação dos moradores daí com estrangeiros, né? sim, Como um tu pouco. disse, teve suas dificuldades. Um pouco. Bem, eu não gosto muito de falar das partes ruins, não é? Não gosto muito de falar de coisas ruins. Mas que não é que seja muito ruim. Mas pronto, vou falar um pouco dessa parte da cultura. Eu vejo que os rapazes portugueses mesmo, eles têm uma visão diferente das raparigas, né, brasileiras. Porque a rapariga aqui é moça. Eu tenho uma história sobre isso pra contar, mas continua aí. Pronto. Então eles têm visão muito diferente da rapariga, da mulher brasileira. Eles veem aqui a mulher brasileira como aquela mulher, gostosona, né? Aquela mulher de televisão. E tipo, vem uma coisa muito pornográfica na cabeça deles que eu não consigo entender o motivo. Não consigo mesmo entender. Mas eu acredito que sejam pessoas que têm pensamentos muito limitantes. E eu não gosto muito de entrar e de conversar e me conectar com pessoas com esse tipo de pensamento. Portanto, ignoro. Mas eu sofri a princípio porque eu era a única menina da sala, no meio de tipo 30 meninos. Parecia que nenhuma menina queria fazer engenharia informática no mestrado e eu era a única ali mesmo. E ninguém queria fazer equipe comigo, sabe? Tanto pelo fato de eu ser uma rapariga brasileira, como acharem que não sei, o machismo, né? Claro, tá presente em tudo, às vezes. Então, essa parte, assim, foi bem um choque mesmo, assim, de realidade e bem cultural. Então, bem cultural pelo fato deles terem essa mentalidade sobre as brasileiras. Então, a princípio, eu tive que fazer os meus trabalhos do mestrado sozinha, sendo que era uma equipe de 3 ou 4 pessoas, e eu fazia sozinha porque eles diziam que já tinham equipa, ou então eles se faziam de doido, que eles fazem muito isso. Você fala com eles e eles fingem que não era com eles, entendeu? Mas isso foi mudando, isso foi a questão de tempo, não é? Passado, assim, 2 semanas, 1 mês, isso tudo foi mudando. Eu fui mostrando pra eles como era que as coisas funcionavam e que eu não tava ali, tipo, pra tirar onda com a cara deles ou assim. Tipo, fiz uma postura séria, mantive essa postura até hoje e sempre me mandando bem nos trabalhos, entendeu? Pra eles verem que eu não era só um rostinho bonito que tava ali na sala. Mas assim, mudando o contexto, eu fico muito contente por hoje em dia, essa visão ela já está sendo muito mudada na universidade. E eu já não sou mais a única rapariga do mestrado, já existem muitas mais meninas, principalmente brasileiras, que estão ingressando ou estão agora no primeiro ano do mestrado de engenharia informática. Então, eu sinto que por mais que eu tenha sido pioneira naquela turma e sendo brasileira, eu acredito que eu tenha mudado muita coisa em relação ao que eles pensavam, entendeu? De que não era assim, que não era todo mundo que tinha esses comportamentos que eles imaginavam. E eu acho que foi um dos momentos assim mais marcantes no mestrado, foi quando eles me chamaram pro jantar, sabe? Tipo, tem o jantar da turma, né? E eu não esperava ser chamado pro jantar da turma, já que... Então eles foram lá e eu sei que não foi só por educação, eles me chamaram mesmo porque a gente acabou no longo do mestrado, que são 2 anos, né? Criando um vínculo, querendo ou não, a gente começou a criar um vínculo e eles viram que as coisas não eram bem assim, como eles estavam imaginando. Então eu sou muito feliz por ter tido a oportunidade de mostrar isso para eles. Outro embate cultural também na questão da metodologia do ensino, né? Tipo, a gente está acostumado a ter debates na sala de aula, a gente está habituado a questionar o professor sobre algumas coisas. A gente está habituado a ter uma conversa em sala de aula, digamos assim. Aqui não, aqui eles não estão habituados a isso, pelo menos assim, em nenhum mesmo aspecto. Pelo menos na minha turma e nas outras turmas também que eu converso com outras pessoas, dizem que é sempre mais a voz ativa do professor. E se alguém tiver uma dúvida, diz a dúvida, mas geralmente ninguém tem dúvida. Eu acho isso incrível. Tipo,
Eu era a que mais falava na sala, falava mesmo pelos cotovelos. Então, a nossa participação no Brasil, tipo, dentro da sala de aula é muito mais ativa do que aqui, mas eu acredito também que seja muito pelo fato da cultura, né, deles. Então, tem um professor ali como autoridade, o professor que fala, você não pode questionar muito o que o professor diz. Bruno, o que tu acha disso em relação à França? Como é que é? O teu é doutorado, né? Mas teve aulas no doutorado, primeiro semestre? Não, na verdade, a questão esse é o ponto. Aqui a gente não tem disciplina no doutorado. Para cumprir alguns créditos, a gente tem algumas, eles chamam de formações, mas são quase mini cursos, sabe? Às vezes é 12 horas, às vezes são os 5 dias na semana, mas não é como uma disciplina. Não é como uma disciplina, então o ambiente é outro. Não dá para falar muito. Eu não sei como é a questão de uma disciplina para mestrado ou graduação. O que eu sei é que tem vários colegas de doutorado que dão aula para a galera do mestrado, para a galera da graduação, mas aí são alunos de doutorado, então deve ser também diferente. Não sei como é essa relação, mas eu me arrisco a dizer que talvez seja parecido, porque, por exemplo, aqui eles fazem uma diferença na carreira do professor. Então, assim, eu sou professor universitário no Brasil, aqui eles não me chamariam de professor, porque professor é quem tem assistente não sei o quê, tem que ter não sei quanto tempo de carreira. Eles fazem essa diferenciação. Talvez, se você tiver de uma disciplina com um professor mais antigo, talvez tenha essa situação, mas eu não posso falar com toda certeza. Queria comentar duas coisas. Uma sobre essa questão da rapariga que a Ana comentou. Tem um amigo meu que ele é de Cabo Verde, né? Inclusive um abraço aí pra ele, pro Ayrton. E lá ele disse que o idioma de lá é o crioulo, que é uma variação do português de Portugal. Eu particularmente não consigo ver a diferença, sabe? Não consigo perceber a diferença, mas ele já falou os dois e ele consegue perceber. E ele disse que quando chegou no Brasil, ele também estuda na UFC do Campus Quixadá, disse que falou, né? Falava rapariga e isso gerou momentos constrangedores para ele aqui no país, aqui no nosso querido Brasil, porque o significado é outro. Eu conheço uma pessoa que foi casada com um português, e ela é brasileira. Ela me falou que a única coisa que ela falou pro Gajo era que ele usa qualquer palavra do idioma português no contexto, mas que não chamasse ela de rapariga, porque não ia funcionar. Ah, sim, né? Pra quem cresceu aqui, deve ser muito difícil mesmo se acostumar com uma palavra dessa. Uma vez eu fui a Portugal e aí eu achei uma camiseta que tinha assim, super rapariga. Mas isso é muito presente pra uma menina brasileira. Meu Deus, rapariga. Outra coisa que a Ana comentou foi a visão dos portugueses sobre a mulher brasileira. E recentemente eu havia assistido um vídeo, o nome do canal, se eu não me engano, é Date Beyond Borders. Control the match by keep playing the left, the right. Alguma coisa do tipo. Canal americano. E eles conversaram com brasileiros que moram nos Estados Unidos e eles faziam perguntas, né, sobre os estereótipos dos brasileiros e perguntavam para eles se era verdade ou se era um mito. E quando eles perguntaram sobre essa questão da imagem da mulher brasileira, de ser uma pessoa mais oferecida, elas disseram que lá nos Estados Unidos os americanos tinham essa imagem delas porque elas são muito simpáticas. O jeito brasileiro de ser é um jeito mais alegre, mais simpático, então para eles elas eram mulheres mais oferecidas. Eu perguntei pro Valdemir, você viu esse tipo de coisa, Valdemir, quando estava nos Estados Unidos? Os caras lá tinham essa imagem das mulheres brasileiras? Eu acho que não só os homens, né, mas as mulheres também têm uma visão um pouco preconceituosa por conta, né, carnaval, biquíni, praia. A mulher brasileira ela é sempre colocada como se ela se vestisse de uma maneira muito provocativa, provocante. Então, você escuta um pouco as pessoas falarem
nesse sentido, assim, da mulher brasileira ter certas características, né, que não são percebidas lá. Por exemplo, né, o biquíni brasileiro, ele é muito diferente do biquíni norte-americano, né? Então, o pessoal, a minha família americana, quando esteve aqui, eles brincavam, né, assim, sobre isso, né, de que, nossa, esse biquíni é muito pequeno, né, como pode, né? Então a moda, né, acaba sendo percebida de uma maneira diferente. E há preconceito porque não há conhecimento também. Então existia também um preconceito ligado de que a gente, como se a gente morasse na floresta, né, fosse floresta amazônica, macacos no meio da rua. Tem gente que de fato não sabe nada do Brasil. Achavam que o Brasil era na África ou algo do tipo. Então, você vê todo tipo de situação. Eu já tive que responder essa pergunta algumas vezes aqui. O pessoal pergunta se o que eu tô falando é espanhol. Isso aí é clássico. E Bruno, como foi pra você a adaptação de uma cultura diferente? Já que foi 2 países, né? O Canadá e a França. Eu vou pular a parte do Canadá porque tinha muito brasileiro e acabou que tinha um colega de graduação que foi comigo, é professor de Quixadá também. Enfim, aqui na França foi um pouco diferente, porque aqui eu cheguei, só sabia falar bonjour e ça va, que não passa de um oi, tudo bem. Era todo o meu francês, só isso. E nem o Duolingo eu tinha completado. Então foi bem complicado e assim, a minha visão sobre como se estabelecer em um país é que você tem que se adaptar à cultura local. Não, obviamente você não vai negar a sua cultura, porque é impossível, mas você não pode ficar preso à sua cultura, senão isso só vai lhe trazer dificuldades e vai dificultar sua adaptação. Então, sem dúvida nenhuma, a principal barreira é o idioma. E aprender com a cultura local, o que é que você pode fazer, o que é que não pode fazer, como é que as coisas funcionam, e aí você começa a se integrar, né? E aí acho que talvez seja mais complicado estabelecer amizades, conexões, que no Brasil a gente faz isso muito fácil, mesmo que não seja aqueles amigos para a vida toda, mas você chega ali numa turma, assiste 2 semanas de aula, você já está combinando para sair com essas pessoas, ir para um happy hour, etc, né? E aqui também é diferente, né? Então faz falta, pelo menos para mim, mas eu imagino que para muitos brasileiros isso faz falta, porque não é tão simples você criar o seu novo laço de amizades, para você poder, nas suas horas livres, sair para fazer alguma coisa. Então eu acho que esse é um terceiro ponto que é importante. Então eu diria que você tem que dominar o idioma de alguma forma, não pode se apegar à sua cultura, tem que estar aberto para a cultura local, e depois tem essa barreira de descobrir como você vai estabelecer suas amizades, com quem é que se encaixa com o seu pensamento, como é que vai ser seus momentos de lazer nesse novo local. Eu acho que é por aí. Bruno, realmente é tudo isso, são realmente esses passos. E assim, a minha dificuldade aqui não foi a língua, né? Foi a língua entre aspas, mas é o português na mesma. A minha dificuldade foi a interpretação que eles davam para as coisas que eu falava. Sim, com certeza. Por mais que seja o português, por mais que você esteja falando, a interpretação é outra e a gente tem que saber lidar com essas peculiaridades da língua. Exato. Então, é realmente isso, tá aberto para conhecer e simpatizar com as pessoas a ponto de criar laços e conexões. Eu tenho amigos que até hoje não conseguem ter uma amizade com uma pessoa portuguesa. Não conseguem mesmo ser amigos de portugueses. Mas vem muito Eu tô impressionado, eu jurava, assim, você sair do país é quase certeza, sabe? Você fazer uma amizade de uma pessoa local. Não, mas assim, eu tenho muita amizade com os portugueses, principalmente pelo fato do trabalho e também porque o meu namorado é português. Portanto, estou aqui nessa amizade com os portugueses bem firme. A Mary já perdeu o idioma local, viu? Dou logo a dica. Você também colocou a restrição das palavras para ele? Não coloquei restrição de palavras. Vamos com tudo. E agora ele faz até o gritinho já, do lado do Ceará. Não, Murilo, a questão da amizade é porque
não é que seja difícil, às vezes mas é porque é diferente, essa é a verdade. A maneira como a gente cria conexão no Brasil, cria uma amizade, é muito rápido, é muito instantâneo. Aqui você leva tempo. E Bruno, dentro da sala de aula, como é aí na França? Ou até no Canadá, é diferente? Não, no Canadá, na verdade, a convivência que eu tive em sala de aula, eu fiz um curso de English as a Second Language, mas eu acho que a gente era os únicos brasileiros, então, e não deu muito para perceber, até porque meu inglês era sofrido, então eu ficava numa tensão a todo momento para conseguir entender o que estava acontecendo, né? E aqui na França eu acabei que não tive aula, só nessas formações, mas era bem tranquilo, assim. Não sei também se porque nessas formações a maioria das pessoas era doutorado ou mestrado, então não deu para perceber muito diferente. Uma questão que o Bruno falou sobre as conexões, as amizades, que é bem interessante, que eu senti também. Eu cheguei até a estabelecer as conexões, mas eu achava muito estranho, porque eu encontrava com as pessoas, havia a interação, parecia que tinha nascido ali, né, uma amizade, e aí às vezes no outro dia no colégio, na escola, a gente encontrava, eu cruzava com essas pessoas, as pessoas nem cumprimentavam você, eu ficava todo empolgado, né? Nossa, lá vem meu amigo, né? Aquele meu amigo que eu conheci, sei lá, na festa, naquele encontro, e as pessoas meio que ignoravam. Então o processo de construção da amizade percorria um caminho mais longo, e eu achava muito estranho por conta dessa frieza, mas com o tempo, né, eu acabei sendo capaz de fazer grandes amigos, e foi ótimo reencontrá-los. Eu tive 2 anos atrás, nos Estados Unidos, foi uma prova assim, de que tinham passado 20 anos, né, e alguns dessas amizades tinham permanecido. Mas, de fato, é bem estranho, às vezes, a maneira como a gente acelera bastante as amizades, né, essa interação, e as pessoas, pelo menos a ciência que eu tive contato, né, americanas são um pouco mais frias, né, um pouco desse relato que o Bruno colocou também, sobre os franceses, que levam um certo tempo para a gente se acostumar. A princípio a gente fica meio que observando tudo isso que acontece na cultura, como é que eu como tal coisa, como é que eu como tal prato, o que é isso, como é que eu provo, né? Então tem várias questões. Aquele velho prato cru, que você não sabia que era cru. Você não sabe nem o que é que você está comendo. Exato. Então, qual é o caminho aqui que a gente faz, né, com o que eu misturo isso, né? Você meio que fica descobrindo, fica observando as pessoas, mas com o tempo isso se desenvolve e você vai ter mais naturalidade ao fazer essas coisas, eu acredito. E Valdemir, dentro da sala de aula, tinha alguma diferença que tu achou dos Estados Unidos pro Brasil? Muitas diferenças. Primeiro, por conta da sistemática do ensino, como eu fiz o último ano do ensino médio, então você tem diferentes aulas no decorrer do dia. Você tem aquela aula que começa 8 horas e aí termina mais ou menos umas 3 horas da tarde, você almoça na escola. A cada tempo, cada período, você troca de sala, né? Você não estuda, não é aquele esquema do Brasil em que você tem todas as aulas com todos os mesmos colegas. Então, o seu currículo ele é meio misturado, diferentes aulas. Eu me senti num filme na sessão da tarde, né? Aquela visão que todo mundo tem dos Estados Unidos, aqueles armários, aqueles longos corredores. Era praticamente igual. Aí eu não tive dificuldade, eu achava o ensino no Brasil muito mais puxado. Vários dos meus colegas estavam estudando física pela primeira vez no último ano, então eu chegava e já sabia de muita coisa. Então, em termos assim de conteúdo, eu não tive muita dificuldade, não. Até nas aulas de inglês, depois de um certo tempo, eu comecei a tirar notas melhores do que os
alguns americanos, Incrível. enquanto que os americanos, eles, óbvio, sabem falar, mas não sabem por que estão falando daquela maneira. Nossa língua, por exemplo. Eu não entendi o que ele falou. E aí, galerinha, tô aqui interrompendo de novo a programação de vocês, mas é só para dar uma explicação sobre o que o Valdemir falou nesse momento, ou melhor, do que ele ia falar e não deu para entender. Então, ele disse para nós que as escolas americanas, elas têm uma imagem muito parecida com a daquelas de filmes americanos, onde você tem os grupos dos nerds, das líderes de torcidas, dos atletas e assim vai. Ele disse que os armários que nós vemos nos corredores de filmes americanos que mostram o colégio também são presentes, e então ele se sentia como se estivesse dentro de um filme da sessão da tarde produzido por um estúdio americano. Tu se encaixava em qual, Valdemir? Não, eu era meio que assim, né? Como eu era estrangeiro, eu meio Os que... gringos. Os gringos, né? Os alternativos, né? Os alternativos, a galera que era meio que excluída por algum motivo, né? Então, esses aí se unem, né? E aí formam Os seu grupinho, latinos, a os sua panelinha. latinos, Nunca te colocaram dentro de um armário não, né, Valdemir? Igual em filme. Não. Tinha falado high school naquela hora, eu te imaginei cantando com Zac Efron. Can't touch this. Indo aqui para a parte final do nosso programa, eu queria perguntar para vocês quais foram as principais evoluções que vocês tiveram depois que começaram a estudar fora. Valeu a pena mesmo? O que é que vocês aprenderam toda essa jornada? Gente, a evolução é exponencial, ela não para. E estudar fora, assim, vir com a cara e com a coragem, né, sozinha, sem conhecer ninguém, um país diferente, eu acho que a partir daí já começa a evolução, né? Então, eu evoluí em diferentes aspectos, desde do meu caráter, da minha personalidade. Quem me conhecia em 2018, atualmente conhece a minha essência, né? A minha essência continua, mas assim, mudei e me redescobri, a palavra é essa. Quando eu estava à procura de trabalho, surgiu uma oportunidade de eu fazer eventos, né? Uma empresa de eventos. Então, me candidatei para essa empresa de eventos sem saber fazer eventos, nem nada, nem saber. fui mesmo assim, eu preciso de dinheiro, então eu vou tentar fazer alguma coisa. E aí, nessa empresa de eventos, eu descobri que eu sabia fazer pinturas faciais. Descobri isso na cara das crianças. Ela fazia, tipo, pinturas faciais no rosto das crianças. E também fazia animação de casamento. Então, além de fazer pinturas faciais, eu também era convidada para fazer animação de casamento. Ou seja, eu ficava lá com o microfone, chamando os noivos, conversando com os noivos, fazendo brincadeira com os noivos. E era casamentos muito ricos, tipo, de gente muito rica, sabe? Mas é tipo, sei lá, porque na minha cabeça veio aqueles carros de aniversário que tem no Brasil. Não. É totalmente diferente. Não é como esses carros. Não era assim, era mesmo evento a sério mesmo. E aí eu fazia animação de casamento, descobri que eu tinha esse talento. A minha interação tipo, interpessoal, de falar com as pessoas e de abrir uma conversa, por mais que fosse portuguesa ou qualquer outra nacionalidade. Eu sinto que isso já é muito mais evoluído em mim do que antes, claro. E também a oportunidade de conhecer gente de todos os lugares possíveis. Nossa, e é a evolução, tipo, você falar com pessoas que têm outras culturas, que contam histórias pra você e fala sobre a experiência delas na vida, ou assim, isso é uma coisa que evolui muito a gente, tipo, ouvir essas histórias, aquilo vai ficar guardado em algum momento, alguma daquelas histórias vai ficar guardado contigo e vai ser uma lição, vai ser um acréscimo na vida. Agora, falando mais da parte do mestrado, né? A parte do mestrado eu tive muitas evoluções, principalmente porque eu tive a oportunidade de trabalhar em um projeto que era a construção de um nanosatélite, que ia ficar na órbita. Aí, que da hora. Exato, muito incrível. Esse projeto foi feito na cidade de Porto, aqui em Portugal. E ele consistia em pessoas também de vários lugares diferentes. Vários lugares diferentes. E era um protótipo, né? Íamos fazer um nanosatélite. Foi uma oportunidade de um estágio de verão, que aqui eles têm estágio de verão. Então eu consegui passar nas fases e consegui esse estágio, fui para Porto, fiz lá esse projeto, conheci várias pessoas, fiz muito network e eu acredito que isso tenha sido também uma evolução imensa
na minha carreira de engenharia informática, principalmente na área de redes, que eu ficava responsável pela parte da estação terrestre, ou seja, estabelecer a frequência UHF com nanosatélite. Outra parte da evolução, que eu acho assim que foi aqueles momentos iniciais, não é, que eu estava atrás de um trabalho e não sabia o que fazer. Bem, eu tive mesmo que me redescobrir a esse ponto, porque fiz trabalhos em restaurantes, comecei a cozinhar tipo pratos portugueses e nem imaginava que tinha habilidade tão boa assim na cozinha. Comecei a fazer pratos portugueses, aí comecei a ser auxiliar de chefe. Aqui em Portugal fiz tudo isso e nem imaginava que um dia pudesse fazer isso, entendeu? Tipo, auxiliar um chefe e levar pedidos, trazer pedidos, é uma loucura muito grande, mas eu aprendi muito com isso, principalmente ter mais paciência em relação às coisas, porque eu era aquele cliente antes que chegava no restaurante, se a comida atrasasse muito, iria reclamar, e atualmente eu não penso mais assim, tipo, eu tenho mais paciência para as coisas em geral, consegui ter mais calma por causa desse estresse que eu tive no trabalho, né, que lá era muito estressante. Na cozinha de um restaurante tipo grande, que comporta mais de 200 pessoas, é algo muito estressante. Eu queria dizer que eu estou convidando para período pós-coronavírus para provar dessas especialidades portuguesas. Com certeza. Eu estou me auto-convidando. Posso fazer um bacalhau à Brás para ti. Olha aí, as coisas melhorando. Outra evolução também é a oportunidade de participar de vários eventos internacionais. Nossa, eventos são muito. A universidade, ela tem muitos eventos que faz tua vida acadêmica se tornar ainda melhor, se você for uma pessoa que gosta de ver a vida acadêmica bem. Tipo, desde certificações que eles dão de graça, até mesmo eventos com a Google. Já tive muitos eventos com Google, já tive muitos eventos com a Microsoft. E é isso que é tipo. Nossa, essa evolução de conhecer de perto aquela tecnologia que você usa, que você trabalha, é incrível também. Nossa, é brutal. E também outra evolução que eu tive aqui, que eu posso dizer que foi evolução, é que eu consegui um trabalho na área, né? Então acredito que isso é um pontapé inicial no mercado de trabalho. Então, fiquei muito, muito feliz. Para mim foi uma evolução imensa. Vou trabalhar com desenvolvimento de software. E é isso. Acho que é muita coisa, assim, sabe? Eu tentei resumir ao máximo possível. Mas para vocês verem, eu fui desde, tipo, trabalhando na cozinha, pros eventos, até agora. Eu tô na área realmente que eu quero. Eu tive que passar por todas essas etapas para conseguir chegar até onde eu tô agora. Porque, imagina, antes agora que eu tô só fazendo a minha dissertação, mas antes eu não conseguia trabalhar, tipo, 8 horas por dia, porque eu ainda tinha aula. Então eu tinha que ficar nesses trabalhos, assim, de part-time. E todos esses trabalhos me agregaram em vários aspectos. Tive a oportunidade de conhecer, assim, nossa, muita gente, muitos projetos bacanas. Foi incrível. Não, sensacional, sabe? Realmente é uma trajetória de sucesso atrás de sucesso. Tem uns perrengues, né? Mas o importante são as coisas boas. Qualquer um tem. Exato. E só são 2 anos aqui. Mas é aquela coisa, né? Tipo, levanta a bunda da cadeira e vamos trabalhar, vamos pra cima. Nossa, isso é uma coisa que eu levo pra minha vida, né? Eu nunca deixo as coisas acontecerem, eu sempre vou correndo atrás de tudo. Vou correndo atrás. Não esperei ficar sem dinheiro aqui pra mim correr atrás de um trabalho, já fui logo atrás de um trabalho. E hoje em dia eu sou uma pessoa totalmente independente, não dependo dos meus pais, tenho 22 anos de idade e sou muito orgulhosa de falar isso, entendeu? Porque eu fui lutando pelas coisas que eu queria conseguir. E vai ser assim mesmo pro resto da minha vida. Vou lutando por tudo que eu quero. Meu Deus, eu tenho 22 e tô esperando a minha mãe fazer a janta ali pra daqui a pouco. Nossa, cara. Janta de mãe Ai, bom, que saudade. Viu? Vale a pena esperar. Deixa pra você deixa pra você ir pra cozinha quando você precisar. Mesmo. Nossa, certeza, porque eu sou terrível. Eu vou aprender a fazer um bacalhau ainda aí, que a Ana falou. É muito legal ver a evolução da Ana e lembrar ela chegando no campus, apesar de bem mais jovem,
porque apesar de mais jovem, mas ela já chegou muito madura, buscando o que queria. Primeiro semestre já estava fazendo contato com os professores que iam ajudar ela pro TCC dela, entrou no passe, e aí a gente teve a grande felicidade de ter ela como bolsista durante muito tempo, deixou a cara dela demais. Eu e o Davi Sena, a gente morre de saudade da Ana e de tudo que ela promoveu. E o campus também se orgulha muito de você, Ana. E o motivo do meu convite também para você é porque vários dos nossos alunos vão escutar esse podcast e vão se identificar com a sua história, vão se motivar, vão se inspirar na sua história. E é importante que eles saibam que você, desde o princípio, batalhou por isso de maneira muito consciente, dessa maneira que você descreveu. E eu fico muito feliz e sempre na torcida pelo seu sucesso, e estou muito feliz aí com esse seu relato aí da sua oportunidade de emprego que você ganhou agora para estar desenvolvendo e tal. Você mata a gente de alegria e de orgulho aqui, viu? Só um adendo mesmo, que eu preciso falar isso. Uma das coisas que eu sempre falo para todo mundo que me conhece é da UFC Quixadá. Eu mostro a foto do campus, vocês não têm noção. Gente, eu acho que eu fui muito privilegiada de ter tido os professores que eu tive, Bruno, Valdemir, porque eu acredito e eu sinto isso, que eu cheguei até aqui hoje graças a vocês, entendeu? Graças a todos os aprendizados, graças a todas as oportunidades que eu tive na UFC Quixadá. Então, é a primeira coisa que eu vou dizer, tipo, quando eu tiver concluído a minha dissertação, agradeço ao UFC Campus Quixadá, porque até hoje os professores de lá me ajudam com as dúvidas, entende? A disponibilidade deles, quando eu tenho alguma dúvida, seja o Helder, ou então seja o professor Michel, eles sempre estão me apoiando. E assim, é incrível o laço mesmo é eterno. O UFC Quixadá, eu estava no lugar certo, no momento certo, na hora certa, e marcou a minha vida assim de uma maneira que, nossa, incrível mesmo. E dava para ver desde o começo ali que a Ana tinha total capacidade de ir longe, né? Você via desde o começo, como o Valdemir falou, no interesse, ela sempre foi super empenhada e estava querendo, sempre mostrando que queria aprender. Então, assim, era só uma questão de tempo, realmente, eu tenho certeza. Não sabia como seria o caminho, mas eu tinha certeza que ela ia. Nem sabia, na verdade, que ela queria morar fora, né? Na época eu fiquei até surpresa, mas era um daqueles alunos que você olha e desde o começo você percebe, esse daqui vai longe, sabe? Todos podem ir, mas tem uns que chamam a atenção, você já percebe alguma coisa diferente. E é muito bom você ver quando isso acontece. Ana, eu te indico que quando esse programa for lançado, tu coloque ele no teu portfólio, viu? Obrigada. Fico muito feliz. E, Bruno, já que você tá falando aí, quais foram as suas principais evoluções e o que é que você aprendeu indo estudar fora, sair do país, tudo mais? Eu acho que se você perguntar para qualquer pessoa que teve uma oportunidade fora, eu acho que esse ponto do aprendizado com outras culturas é unânime, né? A verdade é que, assim, o nosso país é um país de dimensão continental, mas apesar da diversidade dentro do país, comparado com o que a gente tem fora, eu diria que é um país, entre aspas, homogêneo. Porque, tudo bem, nós temos os nossos dialetos, nossas gírias locais, mas todos falamos o português. A religião, em grande maioria, é a católica, tem a protestante, etc. Não vamos entrar nos detalhes, mas, de forma geral, nós vamos dizer que uma religião só. E mesmo os nossos costumes são muito próximos. Então, ao sair do país, você dá de cara com uma diferença cultural muito grande. E isso mostra para você que muitas coisas que você achava que era certo, ou que só o seu jeito era certo, não são. E você começa a aprender com essas culturas. E é isso que eu gosto muito dessa experiência. Por exemplo, eu tenho um amigo indiano que ele é vegetariano por conta da religião dele. Então, assim, eu gosto de conversar com ele e perguntar por quê que é assim, e outras pessoas.
e entender um pouco sobre a religião, entender sobre o costume em país na Índia ou em outro país ou mesmo aqui. Então esse tipo de experiência que a Ana também mencionou, para mim é muito, muito legal. Então eu acho que esse é o principal crescimento. Eu acho que isso traz um bem absurdo e eu acho que se mais pessoas tivessem essa oportunidade de viver essa experiência em outra cultura, o nosso mundo seria melhor, porque a gente seria mais tolerante, a gente estaria mais aberto a entender o próximo, a se colocar no lugar do próximo. Do lado profissional, eu estou fazendo contatos, né? Particularmente eu gosto muito do meu orientador, eu achei o cara super competente, jovem, pensa parecido comigo, então deu muito certo, apesar de só ter conhecido ele aqui. Então eu estou gostando muito dessa experiência, né? E com certeza vai ajudar no futuro para trazer alunos para cá, para fazer projetos em parceria. Mais publicações, tive uma boa publicação já no meu primeiro ano, que foi algo que eu não esperava, então assim, também vai ter esse lado, mas eu confesso que o que eu gosto mais dessa experiência não é nem a parte profissional, eu sempre valorizei muito mais essa parte cultural e enriquecimento pessoal do que o profissional em si, porque eu acredito que a gente tem excelentes pesquisadores no Brasil, excelentes universidades, então eu conseguiria ter os mesmos resultados no Brasil. A questão foi só a opção de fazer fora por esses outros benefícios que eu sei que eu teria. Sensacional. Agora, para encerrar, né? O Valdemir aí vai contar o que é que valeu a pena na vida dele de ter ido para os Estados Unidos. Valeu muito a pena. Você precisa assim, interagir, conhecer novas pessoas, construir amizades, se colocar como pessoa para se apresentar para as pessoas, falar um pouco de você, falar um pouco da sua história, do seu país, da sua origem, da sua cultura, e perceber que o mundo é muito mais do que o seu mundo, que é mais ou menos o que o Bruno colocou, é muito importante. Da gente ver por outros olhos de quão diferente os países, as pessoas são, por conta exatamente das diferentes culturas e das oportunidades das vivências, das experiências que acontecem mundo afora. Então, como eu coloquei, para mim foi muito transformador, porque, de fato, apesar de eu ainda ser imaturo, me considerar imaturo, isso possibilitou que eu amadurecesse um pouco mais. E eu me arrependo apenas da minha imaturidade, porque se eu tivesse um pouco mais de maturidade, eu teria aproveitado bem mais, teria aprendido bem mais, teria feito outras coisas que a minha imaturidade não permitiu. Então, eu acho que foi muito válido, eu me desenvolvi muito com a língua, acabei depois, né, me tornando professor de inglês. Trabalhei, ainda trabalho, né, até hoje com isso, bem menos hoje, né, mas ainda trabalho com o idioma, e essa ferramenta ela me foi proporcionada por essa experiência. Eu tenho dificuldade de imaginar a minha vida sem essa experiência e sem o que ela me proporcionou, que foi exatamente esses primeiros trabalhos. Quando eu tinha 18 anos, comecei a dar aula, né? Não queria depender de pai, de mãe, então comecei a buscar escolas de inglês para dar aula, e isso transformou a minha formação totalmente, até porque eu estudava engenharia na época, eu estudava engenharia civil, e foi a sala de aula que abriu os meus olhos para me mostrar que eu queria trabalhar com algo diferente, que não era o que a engenharia me proporcionaria. Eu queria trabalhar com gente, eu queria esse contato humano, e isso tudo é fruto, é consequência do que me aconteceu nos Estados Unidos. Mais uma vez, o contato, as amizades, os laços que foram criados, eles também foram muito importantes. Então, essa herança aí, as amizades, os contatos, eles são algo que até hoje eu guardo e vivencio por conta
das amizades que perduram até hoje. Queria poder falar alguma coisa também, né? Mas enquanto eu não morar fora, eu vou ali mesmo jantar, que a minha mãe preparou. Aí no futuro eu começo a fazer a minha própria comida quando eu for para outro país. E que Quixadá, tu não cozinha não, Murilo? Tu não faz não tua própria comida, rapaz? Não, depende do RU e tamo Tu lá. fica só se escorando na Andrine e na Ionara, né? Eita. Quando melhorar essa situação da pandemia, irei lhe visitar para comer esse bacalhau à brasa e falar com os gados. Te levar na Serra da Estrela e vou te apresentar para algumas raparigas, claro.